Bom, eu vim aqui falar sobre o sentido da vida. Meu nome é Adamo Peçanha. E para falar sobre o sentido da vida, nós precisamos de envolvimento. Envolvimento tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Se envolver com a vida para que a vida tenha sentido. Então eu quero que vocês se envolvam com essa palestra. Que não seja só eu falando aqui. Então para que vocês se envolvam, vamos todo mundo dar uma respirada já para ancorar a presença, vai. Inspira. Solta devagar. Mais uma vez, inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Tem um golinho de água, por favor? Muito obrigado. Show. Bom, mais uma coisa para vocês se envolverem. De repente, alguém filmar alguma coisa, fazer um stories e me marcar. Meu Instagram é @AdamoPeçanha. E eu vou falar aqui sobre o sentido da vida. Será que a vida tem sentido? Ou será que a vida é uma coisa simplesmente abstrata, orgânica, que a gente nasce e morre, sem sentido nenhum? Bom, por muito tempo eu achei que era isso. Eu achei que a vida não tinha muito sentido. Que a gente simplesmente nascia, estudava, trabalhava, consumia e morria. Até que chegou uma fase da minha vida que eu segui o script que me entregaram. E qual que é o script comum da vida? Qual que é o script que a vida nos oferece, que nossos pais, nossos avós, que o sistema nos entregou? Vá para a escola, tire boas notas, entre na faculdade, passe, consiga um bom emprego, seja uma pessoa que tem status, compre coisas e morre. E aí, eu cheguei nesse nível. Eu fui lá, fui para a escola, fiz faculdade, me formei em engenharia ambiental, mesmo não tendo nada a ver comigo. Depois que eu me formei, eu estava completamente perdido. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não gosto de exatas, eu não gosto de engenharia, eu não sei o que fazer com isso. Já tinha trabalhado com várias coisas, já tinha trabalhado no banco, já tinha empreendido. E nada daquilo tinha me tocado de verdade, nada daquilo tinha feito sentido para mim. Até que uma fase da minha vida, eu saí de São Paulo, eu cresci em São Paulo, e fui morar no Nordeste a convite de um amigo meu, para trabalhar vendendo cursos profissionalizantes. E durante essa viagem eu passei muito tempo sozinho. Será que poderia baixar um pouquinho o som ou desligar? Será que rolaria? Show. E nessa viagem eu passei muito tempo sozinho. E nesse período que eu fiquei sozinho, eu comecei a conversar com a pessoa mais importante que eu nunca tinha tempo de conversar, que era comigo mesmo. Nós passamos muito tempo dando atenção para muitas pessoas, para os nossos pais, para os nossos amigos, para todo o nosso entorno, mas quanto tempo você tira para conversar com a pessoa que você deveria mais conversar, que é com você mesmo, para se entender, para se conhecer? Então, nesse período, viajando pelo Nordeste, vendendo cursos profissionalizantes, morando em hotéis, dormindo em vários hotéis, passando um tempo comigo mesmo, eu comecei a me questionar. E o autoconhecimento, ele vem a partir do autoquestionamento. Quando você começa a se questionar, quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que é a vida? Qual o significado de tudo isso? A vida tem algum significado? E aí você começa a explorar campos que a escola, a faculdade, a vida nunca nos ajudou a explorar. Porque na escola, na faculdade, nós olhamos muito para o externo. Decore essa matéria, passe nessa prova, consiga essa coisa. Mas quem é você? Quais são suas habilidades? O que você gosta de fazer? O que toca teu coração? O que te entusiasma? O que te gera entusiasmo? Nada disso é estimulado na escola. Só que através desse período sozinho, eu comecei a questionar e comecei a me entender. Nessa fase da minha vida, que eu tinha saído de São Paulo e fui para o Nordeste, pela primeira vez, eu consegui dar certo em alguma coisa. Antes de ter ido para o Nordeste, eu tinha tentado várias coisas. Eu tinha empreendido, eu tinha trabalhado no banco, me formei em engenharia, como eu falei para vocês. E nada daquilo tinha me tocado, nada daquilo tinha dado certo para mim. Nem financeiramente. Nessa época que eu fui para o Nordeste, tudo tinha dado errado para que depois desse certo. E esse é o primeiro ensinamento sobre o sentido da vida. Que o caminho se faz caminhando. Muitas vezes as coisas precisam dar errado para que elas deem certo lá na frente. Nesse período lá no Nordeste, eu montei uma empresa com 20 mil reais. E no primeiro ano eu faturei 1.200.000 reais. Então eu realizei todos os meus sonhos materiais.
tudo aquilo que me disseram que se eu tivesse um dia, eu seria feliz. Então eu morava em um apartamento de frente para a praia, eu dirigia uma Mercedes azul e eu pilotava uma Harley Davidson preta e tinha uma namorada loira. Olha que vida perfeita, cara. Tinha viajado para vários países. E eu não contei o começo da minha história, mas eu tenho essa cara de playboy, mas eu não sou playboy. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu era um pegador de trem, pegador de metrô. Eu ia esmagado trabalhar todos os dias, chegava esmagado, igual sardinha no meu trabalho. Trabalhei de vendedor de roupa no shopping. E depois que eu consegui realizar esses sonhos materiais, eu encontrei um vazio. Um vazio que eu não sabia o porquê que estava rolando. Eu falei, caramba, minha vida tá perfeita, cara. Eu saí da periferia, eu moro de frente pra praia, eu tenho um carro azul top, uma Mercedes, eu tenho uma moto top, eu tenho uma namorada muito gente boa, gata. Viajei para vários países, tô com grana para fazer o que eu quiser. E agora? Por que eu tô com esse vazio? Então, pela primeira vez, eu comecei a levar a sério uma palavra chamada propósito. Até então, para mim, propósito era papo de coach. Que propósito, cara? O negócio é ganhar dinheiro. Fazer dinheiro, fazer o que você quer, se divertir, ter prazer, e é isso. Então olha que interessante, existia um cara chamado Freud. Quem já ouviu falar nesse cara? Ele é conhecido como o pai da psicanálise. E o Freud, ele defendia uma tese que era o seguinte: o homem tem um sentido, e o sentido é vontade de prazer. É isso que o Freud defendia. Ele falava que os seres humanos estavam aqui simplesmente para evitar a dor, não quero sofrer, ou para buscar prazer, eu quero ter prazer de alguma forma. E de certa forma, isso é verdade. Desde o momento que a gente acorda, nós buscamos sentir algum tipo de prazer e evitar algum tipo de dor, não é verdade? Eu quero comer para ter prazer, eu quero dormir para ter prazer, eu quero fazer sexo para ter prazer. E é muito interessante que a natureza nos deu em forma de prazer tudo aquilo que garante a nossa sobrevivência. Então, dormir é gostoso? Beber água é gostoso? Comer é gostoso? E fazer sexo? Também. Talvez seja o que é mais gostoso. Por quê? Porque é aquilo que gera a perpetuação da espécie. Então, quanto mais garante a nossa sobrevivência, mais prazeroso é. Então, olha que interessante. Na mesma época, existia um cara chamado Viktor Frankl, que foi contemporâneo de Freud. E ele falou assim, não, cara, não é só vontade de prazer. Na verdade, existe uma outra parada, que é vontade de sentido. Se nós estivéssemos aqui somente para ter prazer, uma pessoa que tem depressão, ela sentiria prazer. Mas uma pessoa que está em depressão, você leva ela para os lugares mais incríveis, com os maiores níveis de prazer, um lugar maravilhoso, ela não sente prazer, não é verdade? É como se o mundo ficasse preto e branco para essa pessoa. Você entrega para essa pessoa tudo, dinheiro, os bens materiais, relacionamentos, pessoas, amigos, e nada faz sentido para a pessoa, tudo é preto e branco. Ou seja, se somente prazer, bens fossem o suficiente, não teria tanta gente multimilionária e depressiva. Isso é muito comum. Vocês têm percebido que isso está acontecendo? Muita gente famosa, muita gente rica. Na internet, então, é o que mais tem. E pessoas vazias, com cada vez mais depressão. Então eu comecei a me questionar o que é real. Ele disse o seguinte: na verdade, cara, nós precisamos sim de prazer, mas nós precisamos encontrar algo que gere sentido para a nossa vida. Então nesse momento que eu questionei qual que era meu propósito, eu comecei pela primeira vez a parar de olhar para fora, o que eu queria mostrar para os outros, e comecei a olhar para dentro. O que eu sou bom? O que tem significado para mim? Quais são as minhas habilidades naturais? O que eu faço que me gera entusiasmo? E tem um questionamento muito interessante que eu comecei a fazer para mim, e eu vou entregar para vocês como exercício de casa. Começa a olhar para você todos os dias no espelho, antes de sair para o seu trabalho, e se questionar: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que eu estou prestes a fazer? Se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, você precisa começar a repensar a sua vida. Porque nós vivemos numa geração, numa era, que é a era da fantasia, a era das experiências, a era da fantasia, a era das aparências, desculpa. Onde as pessoas estão mais preocupadas
no que os outros estão pensando delas, do que com a vida e a forma como elas estão vivendo. Existe um termo, que eu acho que fui eu que criei, pelo menos eu nunca vi ninguém falando, que eu chamo de gaiola de ouro. O que é gaiola de ouro? É aquela pessoa que segue a profissão que o pai falou pra seguir, ou que a mãe falou pra seguir, ou que os amigos acham bonito, que gera status, que é bonito, que é interessante, mas que pra ela não faz sentido, que ela não tá envolvida. Lembra que eu falei envolvimento? A pessoa não se envolve com o que ela faz. Então, ela ganha bem, ela tem um carrão, ela mora numa casa grande, todo mundo acha massa, todo mundo aplaude. Mas no fundo ela tá vazia, no fundo ela não gosta do que ela faz. Então ela precisa cada vez de mais coisas. Tem que trocar de carro de novo, trocar de carro todo ano, tem que ir para um apartamento maior. E aquilo gera um prazer momentâneo. Só que logo depois ela se sente vazia de novo. E ela precisa comprar mais coisas de novo. E ela precisa de mais status, mais reconhecimento, mais aplausos. E a gente gerou a era do consumismo. Cada vez pessoas comprando mais coisas que não precisam. O que é a famosa corrida dos ratos. Muita gente acha que a corrida dos ratos é só para quem é pobre, que pega trem, que ganha um salário. Mas existe também a corrida dos ratos dos ricos, que é a gaiola de ouro. É uma gaiola muito bonita, muito enfeitada, bem decorada, todo mundo acha massa, mas ela não está feliz. Então do que adianta, sendo que a gente vai viver uma vez só e que a vida é muito curta? Será que não faz mais sentido a gente encontrar algo com sentido para nós? Será que não faz mais sentido a gente gastar esse tempo curto que a gente tem aqui fazendo algo útil, servindo as outras pessoas, e também algo que nos gera alegria? Então, a partir desse questionamento, eu coloquei para vender a minha empresa, que era em João Pessoa, na Paraíba. O primeiro louco que apareceu para comprar, eu vendi. O cara não tinha dinheiro, eu vendi de forma parcelada e ele nunca me pagou. Tá tudo bem, até aí. Quando eu vendi essa escola, que eram 2 na época, eu fui morar na Austrália. Por 2 razões. Primeiro, porque eu sabia que se eu tivesse uma experiência para fora do país, eu ia ter uma experiência para dentro. Porque todas as vezes que eu viajo, eu sinto uma expansão da consciência. Todas as vezes que eu viajo para fora, eu sinto que eu desperto mais. Não sei se vocês já sentiram isso. Alguém já sentiu algo parecido? Quando você viaja, você cresce. Eu costumo dizer que quando você está 1 ano fora do teu país, é como se fossem 10 anos aqui fazendo a mesma coisa. Porque tudo é diferente, é uma língua nova, pessoas diferentes, você tem que se adaptar a tudo aquilo. Você tem que aprender a falar uma nova língua, você tem que aprender a comer essa nova comida. Você tem que aprender a se virar nesse novo ambiente, você tem que fazer novas amizades. E você vai passar por muito desconforto, e é aí que tem crescimento. E eu sabia disso. Então eu fui morar na Austrália, e também porque eu queria aprender inglês. Essas 2 razões. Lá na Austrália, eu passei por um grande despertar, que na verdade foi o meu segundo. O meu primeiro foi em 2014, quando eu fui para o Nordeste, que também foi através de uma viagem. E meu segundo foi na Austrália, que também foi através de uma viagem. E lá na Austrália eu percebi que o que eu queria fazer, o que tocava meu coração, é algo que eu já estava fazendo a minha vida inteira, mas não de forma profissional. Algo que, quando os meus amigos precisavam de uma palavra, de trocar uma ideia, quando eles não estavam tão bem, tinha terminado um namoro, tomado um pé na bunda, sido demitido ou qualquer coisa do tipo, eles me procuravam para trocar uma ideia. E eu adorava escutar. E eu adorava dar um conselho, dar uma palavra, sabe? E eu falei, cara, eu estudo a mente humana, o comportamento humano há muitos anos. Eu nunca parei para ler um livro de ficção, não porque eu não acho legal, mas é porque eu sempre vou para os livros que falam sobre o ser. É isso que me instiga, e sempre me instigou. Então eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso. Então eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. Vídeo para o YouTube. Durante 2 anos, o meu canal não cresceu nada. Eu lembro que eu estava morando num apartamento, dividindo com outros caras lá na Austrália, e eu tinha uma câmera. Eu estava bem desanimado, porque eu estava gravando vários vídeos e ninguém reconhecia, o negócio não crescia. Eu cheguei num cara que morava lá e falei, quer comprar minha câmera? Aí ele falou assim, como assim, cara? Você não falou que esse era seu propósito? Você está vendendo a sua câmera? Na hora eu falei, peraí. Eu entrei no meu quarto, olhei para mim no espelho e falei, cara, você vai desistir de novo? De novo você vai desistir? Só porque tá difícil? Eu falei, eu não vou desistir. E ali eu tomei a decisão de fazer até dar certo.
Quando você encontra algo que toca seu coração, que você pode chamar isso de propósito, você vai passar por muitas dificuldades. E eu costumo dizer que, por experiência própria, tá? O universo, ele prega várias peças com a gente para ver se nós somos de fato merecedores daquilo que a gente fala que a gente quer. Porque falar é fácil. Passar por todas essas provações que fazem a diferença. Então ali eu tomei a decisão de fazer até dar certo. Então existe uma diferença de fazer para dar certo. Você troca essa palavra para e coloca até dar certo. Logo depois dessa quase desistência, eu gravei mais um vídeo. Olha que loucura. E nesse vídeo, bum, meu canal começou a crescer. É assim que funciona, cara. Bem no momento que você está quase desistindo, que você fala, eu vou tentar mais um pouquinho, que o universo fala assim, é isso aí. Agora eu vi que você realmente está preparado. Esse vídeo bombou, comecei a gravar mais vídeos, os outros vídeos começaram a bombar, criei um Instagram também, começou a crescer. E desde então eu criei alguns projetos. E naquela época eu defini qual que era a minha missão. Eu escrevi ela e coloquei no plano de fundo do meu computador. E está até hoje, isso faz 5 anos. A minha missão é ajudar as pessoas, através do autoconhecimento, a se tornarem mais conscientes, para que tenham vidas mais felizes e significativas. E se tornar mais consciente, para mim, é despertar. Quando você se torna mais consciente do teu potencial, das tuas habilidades, do que você é bom, do que tem significado para você, do que faz sentido, você desperta. Então hoje o nome do meu projeto é Wake Up, Desperte, Wake Up. Eu tenho um curso chamado Wake Up, eu tenho um evento presencial chamado Wake Up, que é um final de semana inteiro que uma galera fica em um hotel, que passam por várias experiências de corpo, de mente, de espírito, para que elas de fato saiam da ilusão. Desse script que a vida nos entregou, de uma vida infeliz, de uma vida sem significado, de uma vida sem questionamento, para uma vida desperta. E essa pequena luz, essa pequena entidade, essa pequena coisa dentro de você, esse pequeno potencial está aí dentro. Só precisa ser desperto, só precisa ser investigado, só precisa ser trabalhado. Só que a escola não estimula isso. Eu acredito que a escola não colocou nada de matéria, de tópico que pudesse trazer algum tipo de despertar na humanidade, propositalmente. Por quê? Pessoas despertas são perigosas, pessoas despertas não seguem a manada, pessoas despertas não são facilmente alienadas, não são facilmente manipuladas, pessoas despertas são independentes, são felizes, são livres. E pessoas livres não são interessantes para um sistema manipulador. Então, a minha missão hoje é ajudar as pessoas, através do autoconhecimento, a descobrirem quem elas são e por que elas estão aqui. E todos vocês têm essa capacidade, mas é necessário coragem. Coragem. De nada adianta você entender do que você é bom, o que você gosta de fazer, o que tem significado para você, se você não tem coragem de ir lá e fazer. Porque muitas vezes, para você ir lá e fazer, você vai ter que ir contra o que as pessoas esperam de você. Imagina só que você hoje é um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, como eu era naquela época, entre aspas, bem-sucedido, se você não está feliz. Só que todo mundo acha isso incrível e você é alimentado por esses aplausos, alimentada por esses aplausos. É difícil largar tudo isso e decepcionar todo mundo para seguir o teu coração. Mas no final das contas, a gente nasce só, a gente morre só. E você é a pessoa que vai estar com você do começo ao fim, apesar da gente compartilhar momentos com várias pessoas. Então, siga o teu coração. Isso pode parecer um pouco clichê, mas é real. A vida sempre está nos apresentando dois caminhos. Um caminho eu chamo de caminho do medo, e outro caminho é o caminho do amor. É muito fácil identificar uma pessoa que segue sempre o caminho do medo. Basta perguntar assim: o que você faz? Ah, eu trabalho no banco. Não que seja errado, é só um exemplo, tá? Alguém aqui trabalha no banco? Pronto, posso falar mal. Tá, eu já trabalhei no banco. E eu pergunto, por que você faz isso? Por que você trabalha no banco? Ah, porque tem salário garantido, o salário é bom, é perto de casa. Você gosta do que você faz? Não, mas eu já tô lá há muitos anos. Não foi essa a pergunta. Você gosta do que você faz? Não, mas pelo menos lá eu tenho benefício. Não foi essa a pergunta. Você ama o seu trabalho? Você se envolve com isso? Não, eu não gosto disso. Eu estou só esperando as férias chegar.
Eu entro no trabalho esperando o almoço. Eu entro no trabalho olhando pro relógio doido para que acabe o dia. Era assim que eu trabalhava no banco. E, pasmem, é assim que a maioria das pessoas vivem. Agora para pensar. Um dia tem 24 horas. Divide isso por 3. 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas nós passamos basicamente dormindo, descansando. 8 horas nós passamos fazendo coisas triviais da vida. Comendo, tomando banho, fazendo cocô, sei lá, conversando com a mãe, com o pai, brincando com o cachorro. As outras 8 horas nós estamos fazendo o quê? Trabalhando. Ou seja, metade da nossa vida acordados, nós estamos trabalhando. Se nós não estamos felizes trabalhando, ou seja, na metade da nossa vida, você acha que é possível ser feliz na vida? Nós temos esse hábito de dividir, né? Não, aqui é minha vida, aqui é meu trabalho. Minha vida profissional é um saco, mas pelo menos na minha vida pessoal eu tento fazer alguma coisa legal. Quando a sua vida profissional é um saco, você busca escapar na sua vida pessoal. E aí você busca por amortecedores. O que são amortecedores? São todas as distrações que possam amortecer a realidade ruim que você vive. Drogas, celular demais, filme o tempo todo, Netflix o tempo todo, dormir demais, tudo isso são válvulas de escape. Não que isso seja errado, mas para prestar atenção se você usa essas coisas como mecanismo de celebração ou como válvula de escape. Eu acredito verdadeiramente que nós estamos vivendo numa geração onde muitas pessoas hoje estão vivendo, ou melhor, sobrevivendo, com depressão, ansiedade, pessoas se suicidando e os números crescendo cada vez mais, porque as pessoas estão vivendo uma vida que não é a vida que o ser delas quer viver. Uma vez eu escutei um termo muito interessante que depressão é a não expressão verdadeira de quem tu é. Então se você não se expressa verdadeiramente, isso pro teu ser lá no íntimo é foda. E aí você fica mal. Imagina só, um cara que nasceu para ser jogador de futebol tá ali imprimindo papel. Porra, o cara não é para fazer isso. Ele tá lá imprimindo coisa no banco, velho. Não é, ele não nasceu para isso. Então isso deixa o ser dele triste. Porque o ser dele queria se expressar de uma outra forma. Uma mulher que nasceu para cantar tá ali sendo subutilizada no caixa do mercado. E tá tudo bem você passar por isso por um tempo. Tá tudo bem. Tá? Eu não quero que essa palestra seja algo que vocês saiam daqui e comecem a pensar: puta, minha vida é uma merda, eu não acredito, eu trabalho no banco, que saco, ai meu Deus, minha vida acabou. Não é isso. Eu só quero plantar uma sementinha para que a partir de agora vocês comecem a refletir sobre 4 pontos. E esses 4 pontos definem uma palavra que se chama Ikigai. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Ikigai no Japão é considerado como razão de viver numa ilha do Japão. E nessa ilha do Japão existem japoneses que vivem muitos anos, 100 anos, 120 anos. E foram lá para identificar por que esses japoneses viviam tanto. E descobriram uma coisa interessante. Que esses japoneses, eles viviam buscando pelo seu Ikigai. E por buscarem e por serem estimulados a encontrar o Ikigai, eles viviam com uma razão, com um sentido, que é um propósito. E por viverem com sentido, eles viviam mais. Olha que interessante. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas, quando se aposentam, elas morrem mais rápido. Olha que interessante, a gente é estimulado a buscar pela aposentadoria. Não vejo a hora de eu me aposentar, porque quando eu me aposentar eu não vou poder fazer nada. Será que a gente está aqui para não fazer nada? Então a vida entende isso, fala assim: ah, entendi, você não quer fazer nada, né? Então tá bom, quando você se aposentar, eu vou te tirar daqui. Você não quer fazer nada? Não, a gente não precisa de pessoas aqui para não fazerem nada. Nós precisamos de pessoas aqui na Terra que sejam úteis. Então se você não quer fazer nada, você é um peso morto aqui. Então é melhor varrer para que nasçam novas pessoas. Então eu acho que a ideia de aposentadoria é uma ideia falida. Nós não estamos aqui para não fazer nada, nós estamos aqui para fazer algo que nos dê tesão, entusiasmo de vida. Sacou? E aí é o contrário. Na galera que encontra o Ikigai, eles vivem mais, porque eles têm uma razão, um sentido de viver. E o que é o Ikigai? Ele é constituído de 4 coisas. Primeira coisa,
aquilo que eu gosto. Para pensar, o que você curte, o que você pesquisa. Se você não tivesse que ganhar dinheiro, e nem que impressionar ninguém, nem que agradar ninguém, o que você faria? O que você pesquisa quando ninguém está vendo, quando você não é obrigado a fazer nada? O que você curte? Pensa nisso, sua paixão. Segunda coisa, o que o mundo precisa. De nada adianta você ter uma paixão. Eu amo alienígenas. Mas o mundo está precisando do seu papo sobre alienígenas agora? Talvez sim, nós estamos numa nova era. Entende? O que o mundo precisa? Como é que você pode ser útil? Propósito tem a ver com ser útil. Terceira coisa, o que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades naturais? E pode ser que você esteja pensando assim, cara, eu não sou bom em nada. Você é sim. Talvez você frite um ovo bem, já é uma pista. Começa a pensar, o que eu tenho algum tipo de habilidade, o que eu sou bom? Quarta coisa, o que me traz sustento? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso que eu faço? Porque nós vivemos no mundo capitalista e de nada adianta você ficar querendo viver de paz e amor, ok? Precisa fazer grana, sim, prosperidade, tá tudo bem. Propósito tem tudo a ver com prosperidade. Começa a pensar sobre isso. Quando você juntar tudo isso, você vai encontrar o seu Ikigai, que é seu propósito, é sua razão de viver. E mais uma última coisa, para vocês entenderem sobre propósito. Propósito não é uma coisa que vem um anjinho assim, você nasceu para dar palestras, vai dar palestras. Não, nunca veio um anjo me avisando isso. Nunca aconteceu isso. Um dia eu parei para pensar sobre tudo isso que eu tô falando para vocês aqui e falei, cara, eu vou criar meu propósito. Eu gosto de me comunicar, gosto de falar, gosto muito de estudar sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, só leio sobre isso, só falo disso. Eu sou tipo aqueles, quando eu comecei nisso, eu era tipo aquelas testemunhas de Jeová, só que de autoconhecimento. Eu batia na porta das pessoas e falava, posso falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal, só 10 minutinhos? Então eu falei, cara, eu gosto muito disso. O que dá grana? Eu falei, cara, eu posso trabalhar com isso, com internet, que tem tudo a ver com o lifestyle que eu curto. Liberdade. Sacou? E o que o mundo precisa? O mundo precisa muito de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Para mim, autoconhecimento deveria ser a matéria número 1 da escola. Número 1. Então eu falei, cara, tem tudo a ver. Isso me entusiasma, eu sou bom, posso me melhorar. É claro, eu não comecei gravando vídeos muito bem. Eu era super tímido também. Mas de tanto fazer, a gente se torna bom em tudo aquilo que a gente faz, com consistência. Sacou? E aí, galera, quem aqui quer prosperar? Legal. Olha que interessante. Quando você encontra aquilo que te gera entusiasmo, você facilita o fluxo da prosperidade na sua vida. Pode parecer um pouco misterioso isso, né? Mas eu acredito verdadeiramente que o universo começa a conspirar ao seu favor. Por quê? Simplesmente porque você está fazendo com tesão. Você está fazendo com entusiasmo. Pensa num médico, por exemplo, que você vai lá ser atendido por ele. Ele nem olha na tua cara, nem escuta o que você está falando, ele vai lá e te passa uma receita. Você acha que ele está feliz fazendo o que ele faz? Não. Você acha que ele vai ser o médico mais reconhecido? Você acha que você vai voltar e indicar outras pessoas para passarem com ele? Agora pensa num outro cenário, um outro médico que você entra lá, ele fala, e aí, como é que você tá? Qual que é a tua história? Me conta teu problema, me conta a tua vida, me conta teus hábitos, eu quero te ajudar. E o cara muda a tua vida porque ele te escutou. Ele estava entusiasmado fazendo o que ele estava fazendo. Automaticamente você fala, caramba, esse cara é foda. Eu vou voltar nele, eu vou indicar minha família inteira para ele. Eu quero fazer um vídeo com ele, eu quero que esse cara apareça no mundo inteiro. Entende? Os dois cenários, um faz com propósito, o outro faz sem propósito. A mesma coisa. A mesma coisa. Qual dos dois vocês acham que vai prosperar mais? Quais dos dois vocês acham que pode cobrar muito mais caro na consulta? O mundo reconhece, o universo reconhece quando você faz com amor aquilo que você faz. Então, galera, não vale a pena desperdiçar essa única vida aqui para agradar as pessoas, só para ganhar dinheiro, comprar coisas e morrer. Definição de corrida dos ratos. Trabalhar com aquilo que a gente não gosta, para comprar coisas que a gente não precisa, para tentar impressionar pessoas que não estão nem aí pra gente. Não precisa ser assim. Então, desperta. Hoje, a minha missão é te ajudar a despertar. Então, Cassiano, pode trazer meu celular por gentileza, só pra gente finalizar aqui. Eu vou fazer um grito de guerra aqui com a gente, tá? Só pra animar, pra começar o treino daquele jeito. E o grito de guerra é o seguinte. Eu vou falar wake, vocês vão falar up. 3 vezes.
Wake up. Só um ensaio, vai. Wake. Mas assim, ó, envolvimento, galera. Bota energia nessa parada aí. Wake. Mas vocês podem mais, vocês podem muito mais. Vamos lá, agora eu vou fazer stories. Agora eu quero que coloque assim, todas as células do teu corpo, hein? Vou fazer 3 vezes. Vamos lá, toda energia, todas as células, envolvimento. Quero saber se essa galera aqui no aeroporto de Florianópolis estão animados. Wake! 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 Uhul! Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.